E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814 e voltamos ao nosso cenário de sempre para falar de uma crise muito importante para a DC, que é a crise na Terra X, né? Assim, mas antes vamos contar um pouquinho dos bastidores de como surgiu essa história. Na verdade, no começo da década de 70, a DC contratou um novo escritor que futuramente vai ficar bastante conhecido, que seria o Len Wein. Na verdade, muitos o conhecem porque ele criou o Monstro do Pântano e até fez uma saga bastante importante com ele também. Depois, lá no pós-crise, ele escreveu a saga Lendas, ele já passou pelo Batman, passou pelo Superman, entre outros. E assim, o Len Wein, com pouco tempo de casa, ele já tirou a sorte grande, porque a DC deu para ele o carro-chefe da editora, que seria justamente a revista da Liga da Justiça. E além disso, ele começou justamente pela edição número 100 que nós falamos lá no vídeo anterior. E com o sucesso desse crossover, os editores da DC já pediram para o Len Wein preparar o próximo, né, que iria ocorrer justamente em Liga da Justiça número 107. E assim, já se passaram 10 anos que estava tendo o crossover entre os personagens da Terra 1 e Terra 2, né, no caso, e a DC queria fazer algo diferente dessa vez. Até como eles fizeram com a Terra 3, né, que fizeram logo em seguida, mas depois deram esquecido desses personagens. Então o Len Wein decidiu resgatar os personagens da Quality Comics que a DC tinha acabado de comprar. Alguns desses personagens da Quality são o Homem-Borracha, os Falcões Negros, o G.I. Combat, mas como tinha que ser uma história assim de equipe, né, porque geralmente eles colocam sempre um grupo da Liga Sociedade com outro grupo de heróis, então tinha que ser mais ou menos uns 6, 7 personagens. Então o Len Wein decidiu colocar os Combatentes da Liberdade. Como justificativa, ele criou uma nova terra paralela onde a Segunda Guerra Mundial terminou justamente com as vitórias dos nazistas. E a princípio o Len Wein queria até nomear essa terra, né, no caso essa história também, como Crise na Terra, aí aparecia o símbolo da suástica. Mas como o editor da DC, o Julius Schwartz, não permitiu, né, por conta que podia causar polêmicas, então ele decidiu usar a letra X. Antes de entrar na história em si, lá no vídeo anterior nós falamos que o Tornado Vermelho se sacrificou para derrotar a Mão Gigante lá na Terra 2. Mas assim, ele vai retornar, na verdade, em Liga da Justiça número 105, né? E só na edição seguinte que ele vai explicar como ele ficou vivo. Quando ele usou essa arma, acontece até uma explosão e ele faz o Tornado Vermelho sair da Terra 2 indo parar em umas montanhas da Terra 1. E lá nessas montanhas o Tornado Vermelho é resgatado por um escultor que era cego, que o conserta e até esculpe um rosto no androide, porque até vocês lembram que ele não tinha rosto. Mas assim, após isso, ele tenta retornar para a Terra 2, mas o Tornado Vermelho percebe que perdeu seu poder de atravessar as terras paralelas. Então, após isso, ele vai conversar com os heróis da Terra 1 e recebe o convite para ingressar na Liga da Justiça, né? E até aqui ele também adota uma identidade civil, que seria o John Smith, e até na mesma edição já arranja uma namorada. I am a robot. This is an android. He will serve as my alter ego, John Smith, and allow me to download my consciousness so that I may walk among humans. Dadas as devidas explicações, vamos aqui entrar agora lá na crise na Terra X, porque nessa história a Liga e a Sociedade eles estão criando uma máquina chamada máquina de transmatéria que iria permitir eles viajarem à vontade entre a Terra 1 e Terra 2. Aqui eles dão até uma justificativa que somente em algumas épocas do ano que eles conseguem abrir esse portal. É por isso que geralmente as histórias são histórias anuais, né, para dar essa desculpa. Mas quando eles tentam ligar essa máquina, alguma coisa dá errado, então o Batman, Arqueiro Verde e Homem Elástico também já estava ingressado na Liga da Justiça aqui, todos da Terra 1, juntamente com o Sandman, Senhor Destino e Superman, todos da Terra 2, no lugar de trocarem de terra, eles vão parar na Terra X. E um detalhe até que tem um narrador falando aqui que eles vão parar em um dos multitrilhões de universos disponíveis. Ou seja, é a primeira menção que existia infinitas terras. Ah, outra curiosidade legal é que quando eu comentei pela primeira vez do Superman da Terra 2, né, no crossover, ele não tinha os cabelos brancos. Então aqui pela primeira vez eles já começaram a inserir os primeiros fios para ele. Mas voltando aqui à história, o fato deles terem ido parar na Terra X, na verdade foi culpa do Tornado Vermelho. É que assim, ele queria muito usar a máquina de transmatéria para conseguir retornar para a Terra 2. Mas o dispositivo ele não tinha sido testado em seres inanimados, ou androides no caso, e nem em animais.
Então o Tornado Vermelho entra escondido na máquina e isso faz desestabilizar o equipamento. E quando esses heróis da Liga e da Sociedade chegam na Terra X, eles já esbarram com o exército nazista, que tem um equipamento de controle mental capaz até de derrubar todos eles. Só que daí aparecem os combatentes da Liberdade, aí salvam eles, que fogem até para o esconderijo. E lá conta como surgiu, como essa Terra evoluiu, né, desde a Segunda Guerra até agora. E aqui a formação dos combatentes da Liberdade é a seguinte: o Tio Sam, que é o líder da equipe, e depois até ele vai ganhar o poder de viajar entre as Terra 2 e Terra X. E aqui, até onde eu sei, ele é imortal, né? Porque passam-se os anos e ele sempre tem a mesma aparência. O próximo aqui seria o Bomba Humana, que tem o poder de soltar rajada de energia pelas mãos. Depois vem a Lady Fantasma, que na verdade ela usa uma arma que gera escuridão. Já o seguinte seria o Pequeno Polegar, que tem o poder de alterar seu tamanho, né? Na verdade, ele se parece bastante com o Átomo nesse caso. E futuramente até ele vai ganhar alguns poderes de telecinese. Em seguida tem o Condor Negro, que nessa época só tinha o poder de voo mesmo. E por fim tem o Ray, né? Que consegue manipular a luz. Aliás, até quando teve o crossover lá na sede da cidade da Crise na Terra X, acho que foi em 2017, o Ray é o único dos combatentes da Liberdade que aparece no seriado. Na verdade, depois até ele ganha uma animação própria também, né, que lá desse mesmo universo do Arrowverse. Heads up, people. The Reich has the refugees on the run and they're heading this way. Hold the line here. We need to give them a chance to make it to safety. Get airborne, gentlemen. E também nessa história é dito que o Homem Borracha e os Falcões Negros, eles morreram em batalha justamente contra o nazista, né? Então, assim, não confunde esse Homem Borracha da Terra X com o Homem Borracha da Terra 1, que tinha também aparecido há pouco tempo na DC. E nessa história também ficamos sabendo que na Terra X, o Senhor Destino tem seus poderes diminuídos. Então ele usa sua bola de cristal até para tentar descobrir aonde está a base nazista, para tentar destruir esses equipamentos de controle mental ao redor do mundo, né, para salvar também a população. Então daí vai virar aquele padrão das histórias de sempre na época, né? Ele se divide em grupos, né, e cada grupo vai lutar contra os inimigos e destruir uma máquina de controle mental. O Tornado Vermelho acaba ficando na base, né, até por sugestão do Batman. Acho que ele ficou meio assim porque realmente ele sabotou, né, a viagem de Terra 1 e Terra 2 e ele ia ficar lá, né, caso aconteça alguma coisa no esconderijo. Só que quando os heróis destroem as máquinas, as pessoas continuavam ainda sendo escravas do nazista. E é daí que a Liga da Justiça e a Sociedade também são pegas por esse controle mental. E sem perceber, eles acusam os combatentes da Liberdade de, na verdade, eles querer destruir essas máquinas para tomar o controle do mundo. E aí também tem a luta de sempre, de heróis contra os outros heróis, né? E até que o Tornado Vermelho, né, que é imune ao controle mental, porque é um androide, ele vai procurar a outra máquina que está fazendo tudo isso. Então ele acha um satélite nazista, né, que estava esse último dispositivo lá que estava controlando tudo. E lá dentro do satélite ele encontra justamente o Hitler, que estava lá, e aí começa a batalha, mas logo percebe que o Hitler aqui é um androide também. E aí ficamos sabendo de toda a verdade. O mundo não era controlado pelos nazistas, e sim por essas máquinas que decidiram projetar, né, construir androides dos nazistas para a população, né, culpar, na verdade, eles. Então a máquina seria o verdadeiro vilão. Então tem a batalha lá do Tornado Vermelho que consegue finalmente destruir essa máquina e esse satélite, né? E acaba depois no final contando tudo para seus amigos e finalmente a Terra X acaba ficando em paz após décadas de luta. Então depois a Liga da Justiça e Sociedade consegue retornar para seus universos. E depois dessas histórias, alguns anos depois, em 76, os Combatentes da Liberdade ganham a revista própria. Aí lá, eles vão lá para a Terra 1, né? Porque na Terra X não tem mais ameaça, então não tem muito o que fazer. Só que essa revista foi cancelada sem ser concluída. E após isso, os combatentes só ganham importância lá nos anos 80, quando eles sofrem um retcon nas mãos do Roy Thomas, lá na revista do Comando Invencível. Mas isso aí já é uma história para outro dia e nós vamos já chegar lá. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, já é o de sempre, né? Deixa o like, se inscreve no canal se está inscrito, compartilha com os amigos. Estamos quase concluindo todas as crises, faltam só algumas, né? Faltam uns 4 ainda, assim, para concluir. Falta a crise na Terra S, falta a crise na Terra Prime, crise na Nova Gênese. Tô adiantando um pouquinho as próximas coisas que vocês vão ver. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!